Queridos irmãos, graça e paz. Que bom, irmãos, retornar às nossas atividades presenciais no domingo, dia do Senhor, dia que nós reservamos para esse propósito, para essa finalidade, para buscar a sua presença, para louvar, para engrandecer, bendizer o nome do nosso Deus. E domingo nós já tivemos, mas tivemos uma formatação de um culto matutino, com a ministração da ceia, e agora sim a gente retornando com o formato mesmo de escola bíblica dominical, onde nós temos a oportunidade de estudar a palavra do Senhor e de crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Dá as boas-vindas àqueles irmãos também que nos acompanham pelos nossos canais, pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Queridos, nós vamos dar oportunidade à sala dos adolescentes, que funcionará aqui no salão anexo, e as duas salas do departamento infantil, caso tenha número suficiente para o funcionamento nessa manhã, e aí poderão sair nesse instante. Se o departamento infantil só tem 2 crianças, aí eu acredito que é melhor permanecer aqui no templo, não é? Lembrar os irmãos, não é, que inclusive os que estão em casa nos acompanhando, que o nosso trabalho com o departamento infantil está retornando, não é? O trabalho também com os adolescentes, não é? Ontem à noite tiveram uma reunião virtual e a sala também volta hoje de manhã ao seu momento presencial, sempre observando o protocolo, né? As normas de distanciamento, uso de máscaras, não é? A gente tem sempre cumprido rigorosamente as orientações que nos são dadas pela parte das autoridades na área sanitária, não é? Que aqueles que cuidam dessa parte de questão de vírus, não é? E o que a gente está vivenciando. Muito bem, queridos irmãos, conforme os irmãos têm lá na projeção, a ideia nossa é termos uma caminhada sobre a confissão de fé de Westminster. Quando nós tivemos uma reunião, há algum tempo atrás, os professores da escola dominical, do departamento de adultos, nós então tratávamos sobre a possibilidade de um retorno, né, das nossas salas divididas, e eu me propus então a trabalhar em uma das salas esse tema, né, que é a questão da confissão de fé, mas aí os professores de comum acordo pediram para que a gente permanecesse então no formato aqui de sala única, para que todos pudessem então acompanhar e participar desse momento sobre a confissão de fé de Westminster. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre esse tema, dizendo aos irmãos que ele é um tema extremamente vasto, amplo. Então a nossa pretensão hoje de manhã, ou durante essa série que nós vamos estar abordando nos domingos pela manhã, a minha pretensão não é me aprofundar e ir às minúcias, não é, desse assunto, desse material, até porque ele é bem extenso, e aí a gente praticamente iria até o final do ano trabalhando sobre a confissão de fé, e olhe se a gente chegaria ao final. Então minha ideia é ter uma abordagem um pouco mais doutrinária, porém com um viés pastoral, devocional. Então a ideia nossa é que a gente caminhe de forma mais rápida, não é? Para que a gente tome conhecimento desse documento, e para que a gente entenda, do ponto de vista bíblico, as formulações que ele naturalmente nos traz, certo? Então essa é a nossa pretensão
durante essa nossa caminhada, durante essa nossa jornada. O que foi que eu fiz, queridos irmãos, logo cedo? Eu disponibilizei aí no grupo da igreja, no WhatsApp, os irmãos certamente que viram o WhatsApp, o grupo da igreja devem ter visualizado. Eu disponibilizei a confissão de fé em PDF, certo? Numa formatação só das proposições, certo? Lá não consta as referências bíblicas, certo? Lá não consta toda essa estrutura que a gente encontra no documento publicado pela editora, certo? Se caso alguns irmãos posteriormente desejem adquirir o material à parte, a gente pode naturalmente fazer um pedido à editora Cultura Cristã, que é a editora da nossa igreja, e repassar para os irmãos. Porém, preciso lembrar que aqueles que têm a Bíblia de Genebra, a segunda edição, tem esse material aí disponível lá no final, tá certo? Então, quem tem a Bíblia de Genebra, a segunda edição, aquela primeira mais antiga não, mas quem tem a Bíblia de Genebra, a segunda edição, essas mais novas que eu repassei para os irmãos, tem esse material todinho lá disponível no formatozinho direitinho com as referências bíblicas, as mesmas que nós vamos utilizar aqui durante o nosso estudo. Tá certo? Então os irmãos que têm a Genebra trazem nos domingos de manhã porque facilita. Se porventura você quiser usar no PDF, como eu disponibilizei no grupo da igreja, só peço que você baixe, faça o download e aí coloque lá nos seus arquivos, e quando você for acompanhar aqui pela manhã, você use desconectado da internet, para que você não corra o risco de ficar sempre visualizando ou indo lá ver mensagens no WhatsApp, certo? Ou em outra rede social. Porque o propósito, irmãos, é a gente ter um tempinho aqui de uma hora e pouquinho, focado estudando a Bíblia, né? Então, se você vai usar a versão digital, e eu tenho sempre dito isso, irmãos, eu não sou contra o uso da Bíblia no celular, até porque eu uso também. Mas assim, a gente precisa entender que no momento de culto, não é o momento da gente estar interagindo nas redes sociais. A gente tem tempo suficiente para em outros momentos fazê-lo, certo? E essa pandemia tem gente que até tem dito, pastor, não aguento nem pegar no celular. Mas aí às vezes chega na igreja e a gente está aqui pregando e tal, e a pessoa está lá na rede social. Então, por favor, não conecte o seu celular nesse momento, se você porventura vai utilizar a confissão de fé no sistema aí de PDF, tá bom? Acredito que de forma introdutória é basicamente isso que eu queria trazer para os irmãos. A gente tem, queridos irmãos, a confissão de fé, né, alguns capítulos, e a gente vai ver como ela é dividida. Ela é dividida em capítulos, certo? E esses capítulos têm seções, ok? A gente tem um capítulo central, por exemplo, o capítulo 1 trata sobre a escritura, e naturalmente a gente tem as seções que são as proposições dentro desse tema central, ok? Mas eu, antes de tratar sobre o capítulo 1, que é o primeiro que a gente vai começar com ele, eu preciso situar os irmãos, né, um pouquinho sobre aquilo que levou à escrita da Confissão de Fé de Westminster, né? Então a gente precisa entender um pouquinho sobre todo o desenvolvimento, né, todo o contexto histórico que levou à construção dessa confissão. A gente sabe, queridos irmãos, que durante o período da igreja cristã, documentos foram produzidos, certo? Documentos foram produzidos para expressar a fé dos cristãos. Então, a Confissão de Fé de Westminster não é o único documento. Nós temos vários e vários documentos, confissões, catecismos, credos, decisões conciliares que foram produzidos ao longo do cristianismo com o propósito de declarar, de expressar aquilo que nós cremos, certo? Então, a gente tem o credo apostólico, que as pessoas muitas vezes pensam que é um documento da Igreja Católica Romana. Não é.
é um documento da Igreja de Cristo. E lá há uma formulação daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cremos na Santa Igreja, tal. Então, todas aquelas afirmações no credo, elas foram produzidas dentro de uma ideia de expressar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos. E o período, principalmente dos primeiros séculos do cristianismo, foram períodos em que vários documentos foram produzidos, em que alguns concílios eles se reuniram frente a movimentos heréticos. A gente tem vários concílios. Quem fez aqui aquele curso, né, de teologia que a gente ministrou em parceria com o seminário Deonel, lá de Belo Horizonte, sabe que a gente trabalhou em história da igreja sobre os concílios. Concílio de Calcedônia, concílio de Niceia. Era quando surgia uma questão doutrinária duvidosa, certo? E aí a liderança da igreja se reunia com o propósito de verificar aquilo ali à luz da Escritura e posteriormente produzia essa comissão, esse grupo de líderes, produzia um documento, uma decisão que expressava a doutrina correta. Então, documentos, estou só contextualizando os irmãos, no sentido de que documentos para expressar a fé cristã sempre foram produzidos ao longo da história. E aí a confissão de fé de Westminster não é diferente. É um documento também que foi produzido, que foi feito com o propósito de expressar, certo? De expressar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos, partindo naturalmente da Escritura Sagrada. O que é que aconteceu, irmãos? 31 de outubro de 1517, a gente sabe que explodiu a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante explodiu lá em Wittenberg, lá na Alemanha, com Martinho Lutero, mas se espalhou por toda a Europa. Até porque essas ideias elas eram muitas vezes discutidas dentro de um ambiente acadêmico, dentro dos mosteiros, que naquele período os mosteiros eram as escolas, eram os lugares de ensino, de educação, e naturalmente a partir disso as universidades que foram surgindo. E aí afluíam pessoas de várias partes e várias localidades da Europa para determinados lugares com o propósito de estudar. E ali algumas ideias, porque a teologia nesse período medieval era uma ciência, não como é hoje, desvalorizada, não é? Naquela época era uma ciência extremamente valorizada, chamada de a mãe das ciências, não é? Porque era da teologia que partiam as outras, como a filosofia, como o direito, não é? A questão política também, as ciências políticas. Então, a teologia era uma ciência, não é? Objeto de muito prestígio e valor naquele período. Hoje não. E uma prova que hoje não é que o exercício pastoral, muitas vezes nos nossos dias, ele é desempenhado e desenvolvido por pessoas que não tiveram uma oportunidade ou não quiseram frequentar uma academia. Então é algo contraditório, não é, irmãos? Porque como é que você confiaria sua vida nas mãos de um médico que você sabe que ele não fez uma universidade de medicina? Confiaria? Respondam sinceramente, vocês confiariam? Confiariam não. Quando vocês vão a um médico, a primeira coisa que vocês olham é a formação acadêmica do médico. Vocês confiariam uma causa a um advogado que não fez o curso de direito? Mas muitos confiam o ensino da Escritura a pessoas que não fizeram uma academia. Não fizeram uma academia. Né? E aí eu estou falando no sentido do ministério pastoral. Eu não estou falando no sentido de irmãos debaixo da tutela de um pastor que naturalmente o fazem. Eu lembro de uma vez quando eu repreendi uma pessoa aqui da igreja por uma postagem no grupo do WhatsApp, que eu nunca vi coisa para dar mais problema do que grupo de WhatsApp, não é? Por isso que o nosso é bloqueado, a despeito disso ter gerado incômodo, né, para algumas pessoas.
mas continuará lá bloqueado mesmo. Só quem vai postar no grupo da igreja são os administradores. Quem não gostar, só sair, não tem nenhum problema. Mas eu lembro quando eu disse, olha, essa postagem aqui é indevida. Aqui quem deve postar sou eu. Ah, então o grupo é do senhor, o grupo não é da igreja. Eu disse, não, o grupo é da igreja. Mas quem tem autoridade para postar teologia no grupo da igreja sou eu. Sou pastor da igreja, que passei 4 anos fazendo uma formação acadêmica, que em 2019 fiz uma pós, que em 2020 fiz outra. Então, quem tem autoridade para falar de teologia na igreja sou eu. Entende, irmãos? Então, alguém pode falar sobre isso debaixo da minha autorização, debaixo do meu treinamento, debaixo da minha tutela. Mas quem fez a formação acadêmica para ter um conhecimento básico e sólido da teologia reformada fui eu. Então, por isso que naturalmente de mim também é mais cobrado, porque naturalmente eu que tive a oportunidade de fazer uma academia. Mas, irmãos, voltando aqui para o ponto da confissão de fé. A gente sabe que a reforma protestante foi um movimento predominantemente religioso, que era um retorno à Bíblia, à Escritura Sagrada, mas a gente sabe que outros motivos fomentaram a reforma protestante, como por exemplo a questão política, a questão financeira, a questão social, certo? O surgimento naquela época, nação-estado, no sentido de que alguns monarcas, alguns reis, estavam incomodados por 2 razões. Primeiro, porque a Igreja Católica Romana cobrava uma tributação muito alta, por isso que ela hoje ainda é detentora de uma riqueza muito grande, de um patrimônio muito grande. Então, alguns monarcas estavam incomodados com isso. E por outro lado, também os monarcas queriam tomar decisões sem a tutela do Papa, sem a tutela do bispo, sem a tutela do sacerdote. Ele queria tomar decisões e não queria o dedo da igreja interferindo, não é? E isso, quando a reforma protestante explodiu, claro que muitos aderiram por convicções realmente religiosas, bíblicas, mas outros, isso foi conveniente. Por quê? Porque foi uma forma de libertar o seu país do domínio da Igreja Católica Romana e, em alguns contextos, da criação de uma igreja estatal ou estadual, não é? Local ali daquele país, como foi o caso da Inglaterra. Não é? A Inglaterra se desvinculou e criou uma igreja própria, chamada de Igreja Anglicana. E aí o que foi que os anglicanos fizeram? Eles fizeram uma condensação de questões relativas ao catolicismo romano, mas outras relativas ao protestantismo. Então, aí surgiu naturalmente uma igreja nacional. Mas deixa eu colocar aqui rapidamente para os irmãos alguns aspectos históricos bem interessantes. Até 1534, a Inglaterra havia sido católica romana por muitos séculos. Nesse ano, 1534, vocês percebam que isso depois da Reforma Protestante, alguns anos. Nesse ano, sob a liderança do rei Henrique VIII, essa nação rompeu com Roma e aprovou o ato de supremacia pelo qual o rei passou a ser chefe da Igreja da Inglaterra. Então, o rei queria uma independência do poder e da supervisão e da gerência romana, da igreja romana, mas ao mesmo tempo ele queria mandar e dizer o que deveria fazer a igreja no seu país. Assim passou a existir uma igreja nacional inglesa, separada de Roma, mas ainda católica, com o nome de Igreja Anglicana. Com a morte de Henrique VIII, em 1517, subiu ao trono seu filho Eduardo VI. E sob a liderança de Thomas Cranmer, arcebispo de Cantuária, foram elaborados 2 importantes documentos, ambos influenciados pela teologia calvinista. Quais foram esses documentos? 39 artigos e o livro de oração comum. Esses 2 documentos,
eles foram utilizados pela igreja na Inglaterra durante um bom tempo. E esses 2 documentos, eles foram uma espécie de, daquilo que é a confissão de fé, daquilo que são os catecismos para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Várias outras reformas foram sendo realizadas, tendo a impressão de que a fé protestante iria triunfar. Mas o que aconteceu? Em 1553, esse rei Eduardo VI, ele faleceu. E aí quem foi que assumiu o trono? A sua irmã Maria Tudor, mais conhecida como Maria a Sanguinária. Ela era filha de Henrique VIII e da princesa católica espanhola Catarina de Aragão. De imediato, foi o que aconteceu, irmãos. Maria se dispôs a anular o que seu pai e seu irmão haviam feito e levar a Inglaterra de volta para a igreja de Roma. Certo? Então Henrique VIII e depois Eduardo VI, seu filho, né? Eles começaram esse processo de independência do catolicismo romano, mas aí quando veio o reinado de Maria Tudor, ela conduziu novamente a igreja de volta ao romanismo. Para os irmãos terem ideia, o arcebispo Cranmer e muitos outros líderes da reforma foram queimados na fogueira. Para os irmãos perceberem um pouco que aquilo que Tertuliano disse lá nos primeiros séculos do cristianismo, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. A realidade, irmãos, quando a gente vai olhar historicamente, aqueles que são fiéis à palavra de Deus, eles sempre foram e sempre serão perseguidos. O apóstolo Paulo fala isso a Timóteo dizendo assim: todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então, não deve nos causar surpresa se em algum momento da nossa vida nós já vivenciamos essa experiência ou viermos a vivenciá-la. Se nós nos comprometermos com o Evangelho de Cristo, sempre haverá hostilidade, oposição e perseguição. Por isso que Jesus disse lá em Lucas 14, que a gente está estudando sobre o discipulado: aquele que quer ser meu discípulo, é necessário que ele faça o quê? Ame mais a mim do que a própria vida. Porque o discípulo de Jesus precisa estar disposto a dar a sua própria vida em amor e fidelidade ao Evangelho de Cristo. Pois bem, irmãos, o que é que acontece? Muitos protestantes fugiram para o continente, sendo que um bom número se refugiou aonde? Em Genebra, onde o reformador João Calvino estava no auge de sua influência. Eles organizaram uma igreja presbiteriana, tendo como pastor um dos refugiados, o escocês John Knox, que muitos pensam que o presbiterianismo foi fundado por João Calvino, e não foi. O fundador do presbiterianismo foi John Knox. Ele que desenhou uma igreja com um formato presbiteriano. Isso significa o quê? Uma igreja que é governada por presbíteros, saindo do sistema congregacional e saindo do sistema episcopal. Uma igreja que é governada por presbíteros. Agora, esses presbíteros são escolhidos por quem? Que aí você pode pensar, mas de certa maneira não há uma participação democrática nas decisões de uma igreja presbiteriana. Claro que há, queridos. A partir do momento em que a assembleia, os membros da igreja, eles elegem os presbíteros, aqueles que vão governar a igreja durante um certo tempo. Então, John Knox. Outro refugiado, aqui é um ponto interessante para a gente ver, irmãos, Miles Coverdale e alguns companheiros fizeram uma nova tradução das Escrituras que ficou conhecida como a Bíblia de Genebra. Como a Bíblia de Genebra. Por isso que aí tem os irmãos acesso à Bíblia de Genebra. Foi a primeira Bíblia de tamanho pequena a ser publicada e a primeira Bíblia em inglês
na qual os livros eram divididos em capítulos e versículos, certo? Foi a primeira vez que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Com a morte de Maria Tudor, a sanguinária, em 1558, sua meia-irmã Elizabeth subiu ao trono por um período de 45 anos. O ato de supremacia foi restabelecido e os protestantes exilados tiveram permissão para retornar. Eles voltaram para a Inglaterra e a Escócia com a sua Bíblia de Genebra e com maior convicção acerca do calvinismo e do presbiterianismo, certo? Nesse contexto, irmãos, se solidificou um movimento que tem as suas raízes no século XIV, com um pré-reformador chamado John Wycliffe, passando pelo tradutor da Bíblia William Tyndale e muitos outros líderes, firmemente apegados às Escrituras e à teologia calvinista. Esses protestantes começaram a insistir numa reforma genuína da igreja inglesa, do governo, do sistema de doutrinas, do culto e da vida. E que movimento ou que nome tomou esse movimento? Os puritanos, certo? Como é conhecido de muitos irmãos hoje, os puritanos. O que queriam os puritanos? Os puritanos queriam que a igreja inglesa, que nesse período de Maria Tudor retornou ao romanismo, mas agora com o reinado da sua meia-irmã Elizabeth, estava regressando à fé calvinista e presbiteriana. Os puritanos queriam que houvesse uma reforma no culto, na vida, na doutrina. Por quê? Porque a igreja, de uma certa maneira, ela ficou misturada. Por isso que é um movimento puritano. Por quê? Porque pregava a pureza doutrinária e a pureza de vida, ou dentro de termos técnicos, ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia significa doutrina pura, ortopraxia significa vida pura. Então os puritanos pregavam isso: olha, a gente precisa fazer uma reforma, a gente precisa fazer uma limpeza, porque o culto, a doutrina, a liturgia, a vida, o governo da igreja estão misturados com doutrinas impuras, com doutrinas de homens, e nós precisamos purificar a igreja. Então esse foi o movimento chamado de movimento puritano. Aí, queridos irmãos, diante disso, a rainha Elizabeth, ela alarmou-se com o crescimento do puritanismo e tudo fez para forçar que os puritanos se submetessem aos padrões religiosos vigentes. Então ela tentou que houvesse uma conformidade com aquilo que a igreja naquele período praticava, certo? Então, quando a gente estuda, irmãos, o que eu acho impressionante de estudar a história da igreja, e é belíssima a história da igreja, porque tem muita gente que diz assim: eu não gosto de história. Mas a história, irmãos, é a nossa vida, olhando ao passado, né? Então, quando a gente olha a história da igreja, a gente fica impressionado como, de uma certa maneira, muda-se a época, muda-se o tempo, muda-se os nomes, mas os comportamentos, as ideias são as mesmas. É tanto que, dentro dos movimentos heréticos que nós temos hoje no Brasil, a gente se reporta a heresias lá dos primeiros séculos. Lá dos primeiros séculos. A questão da trindade mesmo, quando a gente trabalhou uma série aqui, eu mostrei aos irmãos que o que hoje os unitaristas ensinam, ou seja, aqueles que negam a existência da trindade, estava lá no passado, lá nos primeiros séculos, já combatido pelo cristianismo, pelos os pais da igreja. Então, não é diferente hoje. A gente vê uma tentativa de que a igreja se conforme aos padrões da nossa época. E aqueles que muitas vezes são contrários, eles são taxados de exagerados, de radicais, de conservadores, não é?
A gente vê isso. Eu vou só exemplificar. Quantos irmãos acompanharam a discussão que está havendo essa semana em torno do reverendo Augustus? O reverendo Augustus publicou um livro, e aí acho que acredito que foi a Folha fez uma entrevista, e o reverendo Augustus, num determinado momento, porque o livro trata sobre dinheiro, aí o reverendo Augustus falou que, na entrevista, que algumas igrejas pentecostais abraçaram a ideia neopentecostal. Porque, irmãos, o que distingue igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostais é justamente as ênfases de cada uma. E o neopentecostalismo, ou seja, novo pentecostalismo, diferentemente da Assembleia de Deus, diferentemente da quadrangular, certo? As neopentecostais como a Mundial, a Universal, a Internacional da Graça, essas neopentecostais, elas surgiram justamente abraçando a teologia da prosperidade, e que é uma teologia extremamente antropocêntrica e contrária à Escritura Sagrada. Algumas pentecostais tradicionais abraçaram. É mentira isso? É não, irmãos. O reverendo Augustus não falou nada mais do que a verdade. Algumas igrejas abraçaram essa teologia, mas aí não quis rotular os pentecostais de heréticos, não, irmãos. Até porque há um documento do Supremo Concílio da nossa igreja, há um documento onde consta, inclusive, que quando recebermos membros oriundos da Universal, da Mundial, da Internacional da Graça, nós devemos fazer o rebatismo, porque nós não consideramos aquele batismo válido semelhantemente à não consideração que nós temos pelo batismo realizado pelo catolicismo romano. Há um documento da IPB em relação a isso. Então, mas aí o que é que acontece? Quando você expressa a verdade, quando você defende um posicionamento do ponto de vista mais conservador, aí os lacradores batem em cima, não é, para justamente chamar você de conservador, de retrógrado, de ultrapassado, de santarrão, não é? Foi isso que aconteceu com os puritanos. A tentativa de que eles se conformassem, aceitem. E a gente está caminhando, irmãos, para uma realidade dessa. Está aí já alguns líderes, né, de envergadura nacional dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Justamente por quê? Porque se você defende a não aceitação da ideologia de gênero, por exemplo, que a gente trabalhou recentemente aqui, a gente é conservador, a gente é uma igreja que discrimina as pessoas, preconceituosa. Então, essa é a realidade em que nós estamos inseridos, da mesma forma que os puritanos estiveram lá no século XVI, no século XVII, certo? 16 e 17. Muito bem, irmãos, mas foi o que aconteceu mais. Com a morte de Elizabeth, a Elizabeth morreu, né? Em 1603, já no século XVII, Tiago VI da Escócia, filho de Maria Stuart, tornou-se Tiago I, rei da Inglaterra e da Escócia e chefe da igreja. Os puritanos nutriam grandes esperanças em relação ao novo rei, que havia sido educado pelos presbiterianos da Escócia. Todavia, ele os decepcionou profundamente, visto estar muito apegado ao sistema episcopal de governo eclesiástico. Ele disse: vou fazer com que se submetam, ou os expulsarei do país, ou coisa pior. No seu reinado, um grupo de puritanos foi inicialmente para a Holanda e depois para a Nova Inglaterra, a América do Norte, os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos são a potência que ainda é nos nossos dias, porque aqueles que saíram da Inglaterra numa forma de fugir dessa perseguição de Tiago I, foram para lá para fazer daquela região uma nova Inglaterra, diferentemente
do Brasil e de vários países da América do Sul que foram explorados por países predominantemente católicos, como a Espanha e Portugal, e que só quiseram tirar as nossas riquezas. Essa é a verdade. A única coisa positiva que esse rei fez na área religiosa foi aprovar uma nova e influente tradução da Bíblia, que ficou conhecida como a King James, que é a versão do rei, que os irmãos têm inclusive hoje em português traduzida aí também. Irmãos, frente a isso, Tiago foi sucedido no trono por seu filho Carlos I, que reinou de 1625 a 1649, e aí foi justamente quando surgiu a necessidade de, a princípio, estudar e reformular aqueles 39 artigos e o livro de oração comum. A princípio, a ideia era basicamente pegar esses documentos e fazer uma reavaliação, uma correção, uma reestrutura desses documentos. Mas, com o decorrer do tempo, o que foi que aconteceu, queridos irmãos? Aconteceu justamente a produção da Confissão de Fé de Westminster. Porque aí, os teólogos que ali se reuniram, eles rejeitaram ou deixaram de lado os 39 artigos e o livro de oração comum e começaram então a produzir um novo material em Westminster. Deixe-me só colocar aqui para os irmãos. O parlamento convocou, porque havia uma conexão da igreja com o Estado, o parlamento convocou a Assembleia de Teólogos de Westminster, que ficou composta, e aqui Alexander Roger diz uma coisa interessante. Ele diz assim: a maioria das confissões de fé produzidas nesse período, ou um pouquinho depois, ou antes, foram confissões ou foram documentos produzidos por uma pessoa ou por um grupo muito pequeno. E aí Roger diz que o diferencial da Confissão de Fé de Westminster, por isso que é uma confissão respeitadíssima dentro das igrejas de teologia reformada, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, é porque foram documentos produzidos com uma quantidade de pessoas muito expressiva, favorecendo discussões profundas, estudos aprofundados, para que naturalmente viesse esse documento a ser produzido. Olha a formação. Aí quando alguém chega hoje, esses desigrejados e esses que muitas vezes vinculados a uma denominação, mas que são críticos ferrenhos da igreja, dos documentos, querem se levantar como novos luteros, muitas vezes nem estudam e nem sabem que esse documento foi produzido debaixo de estudo e de oração, debaixo de pesquisa e de jejum. E eu vou dar uma informação aqui para os irmãos, ler um relato breve de um dos dias da reunião desses que produziram, dessa comissão que produziu a Confissão de Fé de Westminster. Ficou composta de 121 ministros, dos mais capazes da Inglaterra, além de 20 membros da Câmara dos Comuns e 10 membros da Câmara dos Lordes. Todos ministros, exceto 2, eram da Igreja da Inglaterra. Praticamente todos eles eram puritanos e calvinistas. Então, quando alguém diz assim hoje, a igreja presbiteriana é uma igreja puritana, é claro que é. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve, que são nossos símbolos de fé, foram produzidos dentro de um contexto de pessoas que abraçavam o movimento puritano e presbiteriano. Agora, nós não somos neopuritanos. Nós não importamos uma forma de vestimenta, de culto, produzido lá naquele período para a nossa realidade. É isso que nós não fazemos. Mas a teologia nossa é uma teologia basicamente puritana.
Muito bem, irmãos, isso se estendeu. Sabe por quanto tempo esses homens se reuniram? Aproximadamente 151 homens se reuniram para produzir a confissão de fé, esse material que está aí nas mãos dos irmãos em PDF, o catecismo maior e o breve. Sabe por quanto tempo? Aproximadamente 5 anos e meio. Não foram documentos produzidos assim na coxa, em uma semana. Vamos reunir aqui e vamos fazer proposições. Não. Foram produzidos durante 5 anos e meio de estudos, de pesquisas, de oração, de busca por direção e iluminação da parte de Deus. Mas deixe-me encontrar aqui uma citação, irmãos, do trabalho de Westminster, como ele foi produzido. Eu não estou encontrando aqui, mas se eu encontrar daqui para o final, eu repasso para os irmãos, que eu achei espetacular a descrição, irmãos, de como eles trabalhavam, Aqui, encontrei. Vejam bem, irmãos, olha um relato de um dos dias de reunião da Assembleia de Westminster. A Assembleia de Westminster não era um conjunto de homens somente eruditos, mas profundamente espirituais. Gastou-se muito tempo em oração e tudo foi feito com espírito de reverência. Robert Ballyer, um dos representantes escoceses, porque aí depois agregou-se alguns teólogos da Escócia nessa Assembleia de Westminster, descreveu um dos dias de jejum e oração. Olha aí, viu, irmãos? Depois que o doutor Twisse deu início com uma breve oração, o senhor Marshall orou longamente por 2 horas. Uma oração de 2 horas. Confessando muito piedosamente os pecados dos membros da Assembleia. 2 horas de oração de confissão de pecados. Hoje, às vezes, a gente não consegue orar 1 minuto. Depois disso, o senhor Archol Smith, acredito que é isso, pregou por 1 hora. Sermão de 1 hora, que a gente está achando cansativo nos nossos dias. E foi então cantado um salmo. Em seguida, o senhor Vines orou por quase 2 horas. Isso num dia, viu? Uma oração de 2 horas de confissão de pecado, um sermão de 1 hora, outro momento de oração de quase 2 horas. As faltas confessadas e as outras vistas na Assembleia para serem corrigidas. Orou por quase 2 horas. O senhor Palmer pregou por 1 hora, outro sermão de 1 hora. E o senhor Sema orou por mais quase 2 horas. Em seguida foi cantado um salmo. Depois disso, o senhor Ederson os levou a uma breve e suave reflexão sobre as faltas confessadas e outras faltas vistas na Assembleia para serem corrigidas. O doutor Twisse encerrou com uma breve oração e bênção. Deus estava presente de modo tão claro nesse exercício devocional que nós certamente esperamos uma bênção tanto sobre os assuntos da Assembleia quanto sobre o reino. Irmãos, isso é só para os irmãos terem uma ideia, uma noção de como esse documento que a gente vai estudar aqui e que expressa, que ensina, que sistematiza aquilo que nós cremos, foi produzido. Não foi produzido assim aleatoriamente, não foi produzido de forma irresponsável, não. Foi produzido debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de ensino da palavra. Eu pergunto, é um documento confiável? É claro que é. E esse documento, que é o que a gente vai ver agora, esse documento, que os irmãos podem pensar que eu vou chegar à conclusão e dizer assim, ele então é tão importante como a Bíblia.
Talvez os irmãos pensem que eu vá dizer isso, mas ele mesmo, esse documento mesmo, vai justamente dizer que a Bíblia é incomparável. Que nenhum documento produzido pela igreja ao longo da história, por melhor que tenha sido, se equipara à Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus. E aí nós vamos adentrar, queridos irmãos, no documento, porque eu precisava fazer essa contextualização histórica para a gente entender um pouquinho o que levou, ou qual o pano de fundo da Confissão de Fé de Westminster. E agora a gente precisa naturalmente adentrar o capítulo 1, que vai tratar sobre a Sagrada Escritura. Vamos ler aí, irmãos, abram aí o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E eu queria pedir aos irmãos que, assim, ficassem com suas Bíblias abertas, não é? Porque a gente vai ver várias referências. A ideia é que a gente veja várias referências bíblicas aqui na nossa caminhada, tá bom? Esse é um texto clássico, acredito que de forma a memorizarmos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. O que é que diz, irmãos? Toda Escritura é o quê? É inspirada por Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para correção, para repreensão, para admoestação, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, nós vamos tratar sobre essa Escritura. Aí há as referências, não é? Inúmeras referências só dessa primeira sessão, que a gente vai ver isso, se os irmãos porventura olharem na Bíblia de Genebra, quem está com ela aí, lá no finalzinho, vocês vão perceber que cada sessão vem cercada de uma série de textos bíblicos, para mostrar que tudo aquilo que foi expresso, que foi afirmado, está fundamentado na Bíblia, na Palavra de Deus. E aí não está fundamentada na Bíblia e na Palavra de Deus, desconsiderando o contexto da passagem, mas levando em consideração o contexto da passagem. Porque se você conversar com alguém que abraça uma heresia hoje, uma seita, ela vai dizer que tem fundamentação bíblica, mas quando ela vai citar os textos bíblicos, eles estão totalmente fora de contexto. Fora de contexto, ok? Então vamos lá, irmãos. Primeira sessão, o que é que diz? Tem como a gente ler junto aí? O que é interessante é que a gente vá lendo o documento. Aí eu tenho disponível aí para os irmãos e tem no PowerPoint para ficar mais fácil. Vamos lá? Ainda, e as obras da criação e da providência, de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens fiquem inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido, em diversos tempos e de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. E isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus e a sua vontade. Irmãos, a Bíblia, de fato, é esse livro precioso. É esse livro precioso
e inigualável. Não há nenhum livro que se iguale, que se equipare à Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Mas o que nós temos aí, queridos irmãos, na primeira sessão desse capítulo de número 1, é a declaração de que a Escritura, a Palavra de Deus, ela torna-se, ou ela é um livro diferente, porque ela foi inspirada por Deus. Porque os autores bíblicos não falaram de si mesmos, mas falaram da parte de Deus. E aí a gente precisa entender essa parte inicial, quando nos é dito que ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de modo que eles fiquem inexcusáveis. Aí a referência bíblica lá, irmãos, só voltar aqui, Romanos, capítulo de número 2, aqui embaixo a gente tem Salmo de número 19, 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, não é? A Romanos, capítulo de número 1 lá também, o versículo do número 32 até o capítulo 2, o que é que esses textos vão fazer referência? Esses textos vão fazer referência que tudo aquilo que Deus criou, chamado de revelação natural ou geral, é suficiente para mostrar que existe um Deus criador de todas as coisas. E por essa razão, aí tem lá a expressão que é oportuna a gente frisar, os homens fiquem inexcusáveis. O que é que Paulo diz lá em Romanos capítulo de número 1? É que Deus se deu a conhecer como Deus criador através de tudo aquilo que Ele criou, de tudo aquilo que Ele fez. Mas os homens preferiram adorar a criatura em vez do Criador, e por essa razão os homens são inexcusáveis. O que é que isso nos mostra, irmãos? É que alguém não pode dizer que não adora a Deus como Deus Criador porque Deus não se revelou, ou porque não teve acesso à Bíblia. Certo? O homem não pode se justificar, não pode se desculpar por não ter reverenciado, respeitado e adorado a Deus como Deus Criador, porque não teve acesso à Escritura, não teve acesso à Bíblia. Por que ele não pode fazer isso, irmãos? Porque a criação, a revelação geral e natural, ela é suficiente para que o homem conheça Deus como Deus Criador. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos pensar aqui, uma tribo indígena lá distante, sem ter ainda a presença do homem branco. Ela pode ter o conhecimento de Deus como Deus Salvador? Não. Mas ela pode ter o conhecimento de Deus como Deus Criador e adorar ao Criador em vez da criação ou da criatura. O que é que acontece muitas vezes, irmãos? Acontece o chamado panteísmo. O que é que apregou, o que é que defende o panteísmo? A ideia de que a Deus ou a divindade, até ao reconhecimento de um ser superior que criou todas as coisas, mas que de uma certa maneira ele está nessas coisas. Por isso que há religiões e há povos que adoram o quê? As criaturas, porque entendem que eles são divindades. Adoram a vaca,
adoram a árvore, a mãe terra, certo? Porque entende que, de uma certa maneira, Deus está diluído, vou usar essa expressão, Deus está diluído nas coisas que Ele criou, e na verdade não é esse o propósito da revelação geral. As coisas que Deus criou, e aí vem lá uma afirmação que a gente precisa entender, né? Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência. O que é a providência, irmãos? Pastor, é porque eu estava precisando de feira e chegou na hora lá em casa. É também a providência de Deus. Mas a providência de Deus, irmãos, não é limitada apenas ao suprimento das nossas necessidades. A providência de Deus é a ação de Deus em preservar todas as coisas que Ele criou. Agora é claro que nas particularidades a gente percebe a providência de Deus, e até o Senhor Jesus utilizou para acalmar o nosso coração. Lembram quando ele, falando lá em Mateus capítulo de número 6, sobre a questão da ansiedade, ele disse assim: olha as aves dos céus, não trabalham, não fiam, mas o Senhor cuida delas. Olhe os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu tão bonito como elas. Ora, se Deus cuida das aves dos céus, se Deus cuida dos lírios do campo, por que Deus não vai cuidar de vocês? Então, irmãos, é a providência de Deus, é o cuidado de Deus para com a gente, ser humano, mas com tudo aquilo que Deus criou. Com tudo aquilo que Deus criou. É a providência de Deus. É a ação de Deus. Claro, irmãos, que quando a gente pensa nessa providência dentro do universo, né, uma visão macro, a gente percebe que a ação humana, em virtude do pecado, afetou diretamente o funcionamento dessa criação de Deus. Eu disse aqui para os irmãos, né, eu tive a graça de passar na seleção de um mestrado, e essa semana eu estava em um dos módulos fazendo, e estava trabalhando sobre a questão de recursos hídricos, estava falando sobre o sistema hidrológico, ou seja, sobre o sistema da água, o ciclo da água, mostrando todo aquele processo, né, de evaporação, de transpiração, das nuvens que elas são carregadas e depois as chuvas nos montes e tal, e eu fiquei olhando aquela imagem pensando assim: que Deus fantástico, que criou todas essas coisas. E é claro, irmãos, que há digamos assim, deturpações em determinados momentos, quando a gente pensa assim, às vezes aqui no Nordeste falta chuva, no Sul, Sudeste do país é chuva demais. Mas não é porque houve um erro na criação de Deus. Isso é resultado da própria ação humana frente ao pecado, que fez com que essa ação destruísse, prejudicasse essa criação de Deus, aquilo que Deus fez. Então, irmãos, a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam que a bondade, a sabedoria, a existência de Deus, como Deus criador. Ninguém, irmãos, será posto no inferno injustamente. Essa é a grande diferença em relação às outras religiões, quando a gente olha para o julgamento de Deus. É porque aqueles que adentrarão a bem-aventurança eterna, eles dirão assim: eu não merecia, estou aqui por causa da graça de Deus. E aqueles que adentrarão a perdição eterna estarão lá conscientes de que fizeram por onde merecer estar ali. Ninguém vai ser condenado injustamente. Ninguém vai poder questionar Deus no dia do juízo final. Senhor, lembram daquela história que Jesus contou do rico e Lázaro? Lembram? Lá no Evangelho de Lucas. Percebem, irmãos, no texto lá, que em nenhum momento aquele indivíduo questiona por que está ali?
Olha, lê o texto depois com calma e você vai ver. A única coisa que ele pede é: Senhor, permite que os meus que ainda estão aí ouçam, conheçam a Ti, para que eles não venham para cá. Mas ele não questiona assim: eu estou aqui injustamente, indevidamente. Não. Ele apenas pede a oportunidade para que os que ainda estavam vivos ouçam o Evangelho e não cheguem àquele lugar de tormento e de sofrimento, que ele queria pelo menos um pouquinho de água para aliviar a secura. Irmãos, ninguém vai para o inferno injustamente. Vai por justa recompensa, porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E aí a criação, a obra das providências de Deus, faz com que os homens sejam inesculpáveis pelo fato de não adorarem a Deus como Deus, o quê? Criador. Agora, ainda nessa sessão, nós podemos ver, queridos irmãos, que contudo, não é? Lá, a conjunção adversativa lá, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário à salvação. Ora, se a revelação natural geral, ela não é suficiente para mostrar ao homem que há um Deus que criou todas as coisas, mas há um Deus redentor, há um Deus salvador, qual o caminho para então esse homem tomar esse conhecimento? Tem lá, irmãos? O Senhor foi servido em diversos tempos e diferentes modos, fazer o quê? Revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servi-lo escrevê-la toda. Quem foi que escreveu a Bíblia? Foi Deus através de homens, foi Deus usando homens. E aqui há um paralelo que a gente precisa fazer entre a palavra materializada, certo? E Cristo, não é? Porque quando a gente fala sobre revelação especial, a gente precisa entender que ela é Cristo e, consequentemente, a palavra, a Bíblia. E aí a gente tem lá, João capítulo de número 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi divino e humano, foi 100% Deus e 100% homem. A Bíblia é o quê? Divina humana. Foi Deus quem inspirou, mas foram os homens quem escreveram. Da mesma forma de Jesus que revela a salvação, o Redentor, foi divino e humano, ele tinha a natureza humana e a natureza divina, a Bíblia também tem o seu lado humano e o seu lado divino. Aí eu me recordo, né, daquela expressão que o pastor Veronilton usava muito, né? Quando alguém questiona assim e diz: mas a Bíblia foi escrita por homens. Aí ele diz assim: é claro, ia ser escrita por quem? Por jumentos? Por cavalos? Tinha que ser escrita por homens mesmo, né? Então tinha que ser escrita por homens, mas homens debaixo da inspiração divina. Debaixo da inspiração divina. Isso, inclusive, irmãos, é o que torna a Escritura total e plenamente confiável. Aí a gente vem para o finalzinho aqui. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo feito o que, irmãos? Cessado aqueles antigos modos de revelar Deus e sua vontade. Quais são os antigos modos, irmãos? Quais são os antigos modos? Abram aí Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Leiam aí, por favor. Irmãos, se for tendo dúvidas, vamos perguntando, vamos interagindo aqui, porque essa é a ideia da nossa caminhada aqui. Tá joia? Hebreus 1 e 2, irmãos.
O que é que diz aí? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por meio de quem? De Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Havendo Deus outrora falado, lá no passado falado, através de várias formas. Quais são essas formas, irmãos? Sonhos, visões, teofanias ou cristofanias, não é? Que é a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Está lá Isaías, eu vejo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Está lá Eló recebendo em sua casa anjos, para trazer mensagens a ele. Esses modos que Deus usou no passado, foi o que aconteceu aqui, irmãos. Eles fizeram o quê? Cessaram. Por que eles cessaram? Porque Ele agora nos deu a sua revelação escrita, a sua palavra. Nos deu Cristo, conforme a gente vem aqui, nos fala por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, é aquele tipo de coisa, irmãos. Por que é que nós vamos trocar o 100% pelo 50%? Hoje de noite a gente vai estudar em Neemias e a gente vai perceber que nem todos aqueles que usam o nome de Deus falam de fato da parte de Deus. Falam de fato da parte de Deus. Nem todos aqueles que usam o nome de Deus falam da parte de Deus. Então hoje, o que é que Deus fala comigo? A Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Quando a gente orar assim, Deus fala comigo, Deus vai dar a Bíblia para a gente. Leia, meu filho, escute, estude, ouça. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então eu vou trocar isso por algo não confiável, por algo sujeito a ser humano, errado, equivocado, fruto apenas do desejo do meu coração? Não, eu não vou trocar. Eu vou ficar com a Escritura, que é o quê? Indispensável. Aí, irmãos, vamos pensar no culto, né? Quem é que ocupa a centralidade no culto? É a palavra. O princípio regulador do culto é a Escritura, é a palavra. Significa que ela é quem rege o que a gente canta, ela é quem rege o que a gente ora, ela é quem diz quais são os elementos do culto, ela é quem diz qual é a postura do adorador. É a Bíblia, porque ela é o princípio regulador do culto. Está aqui o púlpito no centro. A ideia, arquitetonicamente dos templos, colocar o púlpito sempre no centro é para indicar que dela, irmãos, é que se originam as demais coisas, as orações, os cânticos, os hinos, certo? As demais coisas que nós fazemos no momento de culto, os elementos, a postura nossa, é da Escritura, da palavra de Deus. E aí muitas vezes, e claro, a gente vai ver isso mais adiante, que não há possibilidade de substituição do ensino e da pregação da Escritura, por nenhuma outra forma. Por nenhuma outra forma. E aí a gente vê hoje, muitas vezes, há cultos, irmãos, que se fala sobre tudo e se faz tudo, menos abrir a Bíblia e expor e ensinar. Aí vamos pensar, irmãos, mas o povo não gosta. Irmãos, a igreja não pode andar pelo que o povo gosta, não. A igreja tem que andar por aquilo que Deus disse que tem que ser feito. O povo não aguenta passar uma hora ouvindo um sermão. Problema de quem não aguenta. Não é a igreja que tem que se moldar à época, ao tempo. Somos nós que temos que nos moldar à Escritura, aquilo que a palavra nos diz, e não o contrário. Eu não aguento esse estilo de pregação, eu não aguento ler o texto, não aguento ler a Bíblia. O problema não é a Bíblia, o problema não é aquilo que Deus quer, o problema não é o culto, o problema é o nosso coração.
que está frio, está indiferente. Porque a gente passa, irmãos, muito tempo fazendo coisas extremamente irrelevantes. A gente passa 2 horas assistindo um jogo de futebol. A gente passa 2, 3 horas assistindo filmes, séries. A gente passa tempos e tempos nas redes sociais. A gente passa tempo conversando besteira, contando piada imoral. Aí quando é para o culto, a gente não pode, a gente não tem tempo, o culto está comprido demais, a pregação é extensa, é cansativa. E aí às vezes a gente se vê na situação de ter que se moldar ao gosto do freguês. Aí é por isso que a gente está indo no Brasil, a realidade que a gente está indo. As igrejas substituindo a escritura, a palavra, o culto se parece muito mais um evento social do que um culto. É um evento social, é um show, partindo inclusive do pastor, do pregador, que precisa, não é, ser um coach, ao som do piano, né, do teclado. Tem aí os coaches aí que o cara passa 40 minutos pregando ali com som, né, de uma música com um tom menor para, né, sensibilizar o coração, para ser aquela coisa bem envolvente. Alguém um tempo atrás chegou dizendo assim: pastor, vamos copiar aí uma ideia, vamos apagar as luzes, deixar só as luzes do palco aqui, não é, da plataforma, quando o louvor estiver tocando. Vou não é show, não é espetáculo. Aí tem o que o reverendo Heber Campos Júnior falou esses dias. A gente tem que estar de olho aberto. A gente tem que estar com luz mesmo. Se eu puder, eu vou mudar, tá mais luz ainda aqui na igreja. Porque é um culto congregacional, a gente tem que ver um ao outro. A gente tem que estar junto. Aqui é um grupo de pessoas que estão ou que está adorando a Deus, reverenciando a Deus. A gente não está aqui para aplaudir, para prestigiar músico, cantor, pregador. Não é para isso. A gente está tudo aceso mesmo, as luzes acesas, a gente vendo quem está do nosso lado. Culto é isso, irmãos, culto congregacional. E a gente não pode transformar num clube. A igreja está se transformando num clube. Tem de tudo, menos a palavra. Esses dias eu vi um linkzinho lá de uma igreja, cliquei, fui dar uma olhada rapidinho passando. Irmãos, não teve uma pregação. É colocado teatro. A pregação foi um teatro. Isso aí faz no meio da rua. Entendeu? Isso aí faz num sábado à noite, num culto de jovens. Ou mesmo que você insira uma pantomima, uma peça teatral num momento de culto, mas não pode substituir pela escritura, pela palavra de Deus, pelo ensino. Aí por isso que a gente tem uma geração de analfabetos bíblicos. Analfabetos bíblicos. Nós não conhecemos a Bíblia, nós não conhecemos a escritura sagrada, a palavra de Deus. A gente conhece tudo, menos a escritura. Aí quando as filosofias modernas vêm, a gente abraça. Por quê? Porque a gente não conhece a Bíblia. A gente não ama a Bíblia. A gente não tem prazer na Bíblia. A gente precisa estar atento a isso. Tiago ia falar, Tiago? Sim. Sim. Questão da tradição oral, né, que era repassada as informações posteriormente, não é? Muito bem, irmãos. Então a escritura ela é inspirada por Deus, ela é superior à revelação natural. Ela possibilita o conhecimento de Deus e da sua vontade, e ela apresenta o caminho da salvação. Essa é a escritura, a palavra de Deus, conforme nós temos aí na primeira sessão. Ok, irmãos? Eu quero parar por aqui, porque meu tempo já se esgotou e eu me demorei um pouco na questão da história, mas eu acredito que é importante para que a gente tenha esse conhecimento. E aí, a partir do domingo que vem, a gente segue mais rapidamente nas sessões. Ok? Dúvidas, irmãos, aqui? Apenas passar aqui a sessão 2, porque ela
tranquila para os irmãos pegarem depois em casa, né, sessão 2 e 3, porque ela vai tratar justamente sobre os livros, né, do Antigo e do Novo Testamento. Aí a gente vai adentrar a questão dos livros apócrifos, o processo de canonicidade da Escritura. A gente vai tratar um pouco sobre essas questões no nosso próximo encontro. Ok, irmãos? Tranquilo até aqui? O que é que a gente tem que fazer, irmãos? Amar a Bíblia, amar a palavra de Deus, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia. Irmãos, eu acho fantástico o aplicativo que a gente tem aí disponível para você ficar ouvindo a Bíblia, né? Se você tem alguma dificuldade de ler, a gente tem o aplicativo aí que usa, você escuta a Bíblia, fica lá ouvindo as histórias bíblicas, a Escritura. Você tem o YouTube hoje, né? Você tem tanta coisa, você tem canções que cantam a Bíblia, não é? Então ouça músicas que cantam a Bíblia, ouça a Bíblia no aplicativo, leia a Bíblia. Não tenha vergonha da Bíblia não, pelo contrário, valorize. Eu sempre tenho dito, use aplicativo, use os recursos virtuais sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Mas não deixe de ter a Bíblia não, de manuseá-la, de andar com ela, de vir à igreja, de trazê-la. E acima de tudo, de guardá-la no seu coração, como diz o salmista: guarda no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém, queridos? Vamos orar?